tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Na verdade, nós não celebramos o primeiro, porque o primeiro seria a semana passada, foi a festa do batismo do Senhor. Toda a liturgia dessa semana passada, de hoje, gira em torno de Jesus e do início do seu ministério. O ministério de Jesus começa justamente quando ele é batizado. Jesus passa pelas águas do Jordão e o Espírito do Senhor desce sobre ele. E esse é o sinal para João de que de fato ali acabou a sua missão. Acabou a missão de João, porque começou a missão do Filho de Deus. Então, o sinal é esse: o Espírito desce sobre Jesus na beira do Jordão, e aquela voz que fala, do céu: eis aí meu Filho muito amado, em quem eu coloquei o meu agrado. Escutai. E Jesus inicia então o seu ministério. Hoje nós ouvimos o Evangelho segundo São João, e por isso João, o evangelista, justamente faz uma narrativa um pouquinho diferente da narrativa que nós ouvimos na semana passada de Marcos. Jesus é o Verbo, é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tem duas informações, né? Primeiro, Cordeiro. Quem é o Cordeiro? No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro imolado era oferecido a Deus como sacrifício pela reparação dos pecados. Então, todos os anos, durante a festa da Páscoa, era oferecido o cordeiro, né? Esse cordeiro tinha todo um preparo, era criado junto com outro cordeiro. Um cordeiro era solto no deserto, né? Chamado bode expiatório. O outro cordeiro era sacrificado para a Páscoa dos judeus, né? João chama Jesus de cordeiro não é à toa. Cordeiro significa ser a vítima do sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus. Mas não é um cordeiro qualquer, é o Cordeiro, o único, o definitivo. Depois de Jesus não tem mais sacrifício que sirva, porque o único sacrifício que salva realmente a nossa alma é o sangue de Cristo, né? Por isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro. O mistério que a gente escutou hoje no Evangelho, ele vai ser concluído somente na cruz, porque na cruz é que jorra água e sangue do lado aberto de Jesus, mostrando então a quem ele veio. Ele veio para a nossa salvação, ele veio para se sacrificar
suplicar por cada um de nós. A primeira leitura que a gente ouviu, tirada da profecia de Isaías, e o profeta diz para Deus assim, na verdade, se a gente pegar o trecho inteiro, do versículo 3 até o versículo 6, o profeta diz para Deus que ele não está conseguindo colocar a sua missão em prática. Por quê? Porque nós somos humanos, e como humano a gente falha. Então o profeta não se sente capacitado para colocar a palavra de Deus, para colocar o mandamento de Deus em prática. Muitas vezes a gente pode se sentir assim também. Nós podemos nos sentir incapazes, nós podemos nos sentir, às vezes, até sem forças. Às vezes a gente acha que o nosso sacrifício não é suficiente, a gente acha que faz muito pouco, e faz mesmo. Mas a palavra de Deus vem nos confortar. Deus responde ao profeta dizendo: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Eu te farei luz das nações. Ou seja, não somos nós, pela nossa própria força, que anunciamos o Cristo, mas é Deus que faz de nós luz para as nações. Humanamente nós somos fracos, mas Deus faz de nós luz para as nações, apesar da nossa fraqueza. E São Paulo, na segunda leitura, ele vai justamente nesse sentido. Ele usa um termo muito bonito, profundo, para se referir aos cristãos de Corinto. Ele chama aquele povo de Assembleia dos Santos. O que significa isso? Vós sois a Igreja de Deus, a Assembleia dos Santos. Vós sois destinados a ser santos, junto com Jesus Cristo, que é o Senhor. O que significa dizer isso? O povo é santo ou é pecador? As duas coisas, né? Pela nossa natureza, nós somos pecadores, mas pela graça de Deus nós podemos e devemos nos tornar santos, né? Eu falei do batismo. Pelo batismo, o batismo é uma eleição. Nós somos eleitos, filhos de Deus, filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. É no batismo, por graça do batismo, por graça do sangue de Cristo derramado, que Deus nos comprou. Deus nos compra, Ele paga um alto preço pela nossa vida. Sim, é o seu sangue derramado, é o seu sacrifício. Então, no batismo, a gente pode chamar, a partir do batismo, a gente pode chamar Deus de nosso Pai. E essa filiação, ela não é só no papel, não é só de nome. A gente precisa realmente, se nós somos filhos de Deus, quem é o Filho de Deus por excelência? Jesus, né? Se nós somos filhos de Deus, a gente deve imitar quem? A gente deve ser semelhante a quem? A Jesus, ao Filho. Senão, nós estamos fugindo da nossa filiação. E por fim, ser filho de Deus, então, significa viver o próprio chamado, que é o próprio batismo. E como é que a gente vive o nosso batismo? Eu falei na semana passada, né? Os mundos de Jesus. Jesus é sacerdote, profeta e rei, né? Como é que nós vivemos o nosso batismo na esfera do sacerdócio, do sacrifício? O que a gente tem oferecido para Deus? Será que a gente tem oferecido bem a nossa vida? Será que a gente oferece os nossos pequenos sacrifícios de bom grado? Ou será que a gente faz tudo reclamando? Faz, mas faz reclamando. Será que nós exercemos o nosso mundo de profeta? A gente escuta a voz de Deus, como Isaías. Isaías se acha indigno, como tantos outros profetas se acham indignos da missão. Mas ele aceita a missão, porque é obediente. Será que nós somos obedientes? Ser filho de Deus
ser obediente, obedecer a Deus. Obedecer a Deus, apesar das vezes a gente não entender o que é que Ele está querendo de nós. E por último, rei e pastor. Ser filho de Deus significa reinar. E reinar para Deus é servir. Ser batizado, ser filho de Deus, é ser um servidor. Ser servidor dentro da nossa casa, ser servidor na sociedade, ser servidor no nosso âmbito eclesial da igreja, como irmão. Por isso, ser batizado é uma coisa que traz para nós muita responsabilidade. Não é simplesmente um rito. Ser batizado significa ser como Cristo. É isso que significa cristão, aquele que segue o Cristo em tudo. E Jesus é o Cordeiro de Deus por excelência. É aquele que vem para se oferecer pela salvação dos outros. Um bom batizado, um bom cristão, é alguém que sabe se oferecer bem pela salvação dos outros. Um instante de silêncio.